Muito bem, pessoal, vamos falar sobre agravo de instrumento. Eu volto a gravar aulas, a gente vai alternando meios, né, para não cansar vocês nesse momento aí tão complexo que a gente vive, que não passa tão cedo. Então vamos, alternando as metodologias para tornar a aula mais agradável. Vejam, o nosso assunto agora é agravo de instrumento. Começamos agora a falar de um recurso tão importante. Claro, a apelação é o recurso por excelência, como eu falei para vocês, mas o agravo de instrumento ele é muitíssimo utilizado. E por quê? Porque ele é utilizado daquelas interlocutórias proferidas no curso do processo. Então o juiz vai proferindo decisões interlocutórias e na medida em que eu entenda pela necessidade de recorrer, eu faço o meu agravo de instrumento. Vejam, quando surgiu o código anterior a esse, que vocês estão agora, que de vocês é 2015, vigência 2016, havia uma liberdade de utilizar o agravo de instrumento. Só que as pessoas começaram a usar demais o agravo de instrumento e é por isso que nesse novo CPC, então, buscou-se o quê? Restringir o uso do agravo de instrumento como uma forma de sobrecarregar menos, os tribunais. E aí esse CPC de 2015, vigência 2016, ele vem e diz o seguinte, que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias previstas no artigo 1015 do CPC. E traz para nós um rol taxativo, porque ainda que lá no inciso 13 diga assim, e demais casos previstos em lei são casos taxativos, não se deixou uma margem de interpretação. Então o CPC vem e traz um rol de cabimentos, e esse rol de cabimentos, ele efetivamente não é consistente o suficiente para atender os anseios. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma circunstância que ficou fora do CPC, como cabimento de agravo, que vocês vão dizer, mas meu Deus, isso é bizarro. Vocês vejam, quando o juiz ele é incompetente, no sentido de, por exemplo, eu ajuizei a ação no Rio de Janeiro e era em Porto Alegre, eu vou alegar a incompetência dele. O juiz vai dizer, sim, aceito ou não, não aceito. Vejam, então a ação é ajuizada no Rio de Janeiro. Eu entendo que competente eu for de Porto Alegre. Eu vou lá e arguo para o juiz, olha, esse juízo não é competente, competente é Porto Alegre, não o Rio de Janeiro. O juiz decide dizer assim, não, eu entendo que competente é o Rio de Janeiro, a ação vai se processar aqui. Vocês vejam, esta decisão interlocutória que decide sobre a incompetência ou a incompetência do juízo não está no rol do 1015, não está em nenhuma hipótese do CPC. E aí vem o meu questionamento para vocês. Se eu não posso agravar dessa decisão, porque o agravo ele sobe de imediato, ele resolve de imediato, eu resolveria a questão. Quando é que eu vou poder devolver essa questão, então, para o tribunal? Nós aprendemos na preliminar da apelação. Porque as interlocutórias que não são agraváveis de instrumento, elas são passíveis de preliminar de apelação. Aí vocês já caiu a ficha de vocês, a de vocês já caiu. Vocês vão dizer assim, mas do que vai adiantar o processo todo, tramitar no Rio de Janeiro, para então só depois da tramitação no Rio de Janeiro, quando já tiver sentença, eu devolver na preliminar da apelação lá para o TJ do Rio de Janeiro. O que eles vão dizer lá pelas tantas? Olha, até estava certa de repente, mas e agora? O que adianta? E olha o gasto que eu tive com isso, de contratar pessoas lá, de ter que viajar, até entendimentos jurisprudenciais. Então, eu estou dando um exemplo que não foi contemplado para vocês, eu vou dar um outro exemplo. Se eu peço uma perícia no processo, e o juiz me indefere essa perícia, não é caso de perícia. Não é caso de perícia. Ele indefere, é uma interlocutória. Não cabe agravo de instrumento. Ah, mas eu vou poder devolver a preliminar da apelação. Sim. Aí vai lá, vai todo o processo, sentença, quando chega na preliminar da apelação, eu devolvo. E se o tribunal disser assim, não, mas tem que fazer perícia, aí volta tudo. Então o que acontece? Se percebeu, e nem demorou muito, que esse rol do 1015 é um rol insuficiente. Ele é um rol que ele abarca algumas situações, mas longe de ser suficiente. E isso foi suscitado em um recurso especial junto ao STJ. O que o STJ resolveu fazer com esse recurso especial?
resolveu torná-lo recurso especial repetitivo. E o que significa isso, que nós vamos aprender esse semestre ainda? Que esse recurso especial ele vira um precedente. Ele passa a ter um efeito vinculante perante o Poder Judiciário. Como a súmula vinculante, vocês aprenderam. Quando um recurso especial é julgado como repetitivo, quando um extraordinário é julgado como repetitivo, ele passa a ter força de precedente. E foi isso que aconteceu no caso desse recurso especial ao STJ, que justamente era para questionar a taxatividade do artigo 10.15. A taxatividade do artigo 10.15. Então, demorou um bom tempo, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, até que um dia, então, eles julgaram e eles disseram que, olha, esse rol não é taxativo. Ele, na verdade, ele tem uma taxatividade mitigada, ele não chega a ser taxativo, mas também não é uma liberdade de agravar de instrumento. Então, peguem, por favor, no material que dei para vocês, abaixo do quadro, que tem ali os casos de agravo, eu coloco justamente o recurso especial julgado pelo STJ. Vejam, recurso especial 17.04.520, relatoria ministra Nancy Andrighi. Veja o que diz esse recurso especial, que é vinculante. Ementa recurso especial, representativo da controvérsia de direito processual. Natureza jurídica do rol do 10.15 do CPC de 2015. A natureza jurídica é rol taxativo ou não é taxativo? Impugnação imediata das interlocutórias não previsto no inciso referido ao dispositivo legal, possibilidade de taxatividade mitigada. Excepcionalidade das impugnações fora das hipóteses. Então, vamos entender o que o STJ decidiu. Olha ali, ó. A propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza do rol do 10.15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verte sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do dispositivo legal. Então, eles estão dizendo no início, vamos julgar como recurso especial repetitivo. E o que significa isso? Que então vamos julgar com o intuito de saber se cabe em outros casos. Aí eles dizem, ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas algumas situações que realmente não podem aguardar a discussão futura em eventual recurso de apelação. Então, eles estão dizendo que o legislador do CPC escolheu algumas situações que não poderiam esperar a preliminar da apelação. Aí continua. A enunciação em rol pretensamente, olha aí, pretensamente é um puxão de orelha, né? Pretensamente exaustivo das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se na esteira da majoritária doutrina de jurisprudência insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do 10.15, o que torna inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que teria de ser lido de modo restrito. Eles estão dizendo o que eu acabei de dizer para vocês. O que foi colocado ali é insuficiente perto das situações que a gente tem que fogem aquelas situações de urgência que o legislador achou que era o que existia de urgente. É uma visão muito acadêmica, muito limitada. Por quê? Porque quando a gente está na advocacia, como é o meu caso, que a gente diz da barriga no balcão, e trabalhando em processo, a gente enxerga um rol de outras situações que também são urgentes. Então, eles estão dizendo isso. Aí eles continuam. A tese de que o rol do 10.15 seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se também ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do instrumento, enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência dos institutos ontologicamente distintos. O que aconteceu? Quando o pessoal percebeu, olha, esse rol do 10.15 é insuficiente, para não deixar tudo ir por terra, eles inventaram o seguinte, então vamos dizer que cabe agravo de instrumento nos casos do rol do 10.15 e em situações análogas. Né? Vamos usar então o método da analogia, né? E de interpretação extensiva. Usando esse método, a gente não abre, né, o cabimento do agravo. E o que o STJ disse? Olha, gente, mesmo usando a analogia,
existirão casos que ficarão de fora. Como eu estou dizendo a vocês, o caso da perícia. Não tem nem nada análogo que eu possa utilizar. Então, essa estudante disse assim, olha, a interpretação, né, extensiva ou analógica não vale. Eles continuam. A tese de que o laudo 1015 seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime 73, e que fora conscientemente modificado pelo legislador do CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário das hipóteses substituindo a atividade da vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. Como assim? Afirmar que o laudo 1015 é meramente exemplificativo que cabe agravo em outras hipóteses, subjetivamente, seria a mesma coisa que trazer o CPC de 73, que trazia liberdade ao agravo do instrumento. Aí seria, no caso, alterar o CPC, e isso daí não pode porque é função legislativa. Então, já afastamos duas teses, nós não, o STJ, né, através da ministra Nancy Andrighi, principalmente como relatora, uma das melhores ministras que nós temos. Então ela vai dizer, não, isso aí está errado. Não pode ser a interpretação extensiva ou analógica, também não pode ser um rol meramente simplificativo. E aí, né, eles vêm e vão nos trazer a solução. Assim, nos termos do 36 e seguinte CPC, fixa a seguinte tese jurídica. O rol do 1015 é de taxatividade mitigada. O que eles estão dizendo? É taxativo, mas tem algumas exceções. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ou seja, o que eles estão dizendo? Quando é que cabe agravo de instrumento? Cabe agravo de instrumento quando se provar que é inútil levar a questão para a preliminar da apelação. É nesse caso que cabe. Então, eles estão dizendo, é uma taxatividade mitigada. Embora não haja risco de as partes não confiarem na absoluta taxatividade com a interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica afirmada nesse recurso especial repetitivo, esse somente cogitária de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente deposto pela parte tenha sido admitido pelo tribunal, estabelece nesse ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acordo. Eles estão dizendo o seguinte, que a partir desse acordo publicado é a taxatividade mitigada. Na hipótese das provimento ao recurso especial, para determinar que o TJMT, que observados os demais pressupostos de admissão, conheça em lugar o prosseguimento do agravo de instrumento no que tange a competência. Foi o assunto, né, que gerou esse acórdão aqui. Então, o que nós já temos para começar sobre o agravo de instrumento? Que eles tentaram restringir o cabimento, porque os tribunais estavam realmente cansados. Comenta-se que teve dias aqui no TJ do Rio Grande do Sul que se foram interpostos 1000 agravos de instrumento. Né? Para vocês terem uma ideia, é uma demanda grande. Consequentemente, o legislador fez o quê? Não, então vamos restringir e vamos deixar em hipóteses que a gente julga que sejam urgentes e taxativamente. Então fizeram o artigo 1015, taxativizado lá, negócio e pronto, não tem. Só que esse 1015, ele é completamente insuficiente. Logo, vocês vejam, isso aqui é um recurso especial de 2017. O CPC passou a viger em março de 2016. Já foi parar na porta do STJ que disse, olha, vamos ter que reinterpretar isso daí. Por quê? Porque não ficou legal. Né? Não ficou legal, não alcança aquilo que é a pretensão processual. Só que eles não quiseram usar o método da analogia, porque nem sempre eu vou encontrar uma situação que é urgente e que tem analogia no 1015. Não quiseram dizer que o rol é meramente exemplificativo, porque senão voltaria ao sistema anterior que liberaria o agravo. Então, eles criaram a taxatividade mitigada. Ou seja, aquele rol é taxativo. Mas se eu provar que a minha situação não pode esperar a preliminar da apelação, também cabe agravo de instrumento. Então, isso daqui é uma introdução nossa ao cabimento do agravo de instrumento. Né? Nosso próximo videozinho, nós vamos analisar cada um desses incisos que o legislador achou que eram suficientes e, né, maravilhosos de merecer a proteção do agravo de instrumento. Já sabemos, então, que esse rol ele não é suficiente. Eu já sei a preocupação de vocês. Tá, mas como é que eu vou saber que situações são essas? Eu vou trazer para vocês, né, um outro acórdão, como um exercício para vocês, né, para a gente exercitar sem valer nota nem nada. É só para a gente exercitar para vocês saberem, né, quais são as outras hipóteses que o STJ acabou mais ou menos elencando. Não tem como fechar essas hipóteses
porque, na verdade, se eu fechar essas hipóteses, eu não estou tratando de casos que, de repente, fujam até a ideia das pessoas que estão lá no STJ. Então, é a urgência do caso concreto, né? Claro que algumas coisas vão ser subjetivas. Por exemplo, deixa eu dizer para vocês a questão da perícia, né? Eu peço a perícia, o juiz diz que não. Para vocês terem uma ideia, até hoje, apesar da decisão do STJ, o TJ do Rio Grande do Sul decide que perícia não é uma questão de urgência para grave ciumento. Então, eu vou trazer para vocês um entendimento do STJ sobre algumas dessas interlocutórias que eles dizem que estão fora do rol e que eles entendem que pacificamente cabe agravo, para vocês terem uma ideia. Mas aí vem a questão, e a prova? A prova vai ser tranquila. Mas na prova eu só vou tratar os casos de agravo de instrumento cabíveis de acordo com a lei. Vou dizer assim, nos termos do CPC. Eu não estou aqui para fazer vocês decorarem jurisprudências e enlouquecerem. Eu quero que vocês saibam, né? Esse é um momento muito angustiante para eu fazer vocês, né, sangrarem, sofrerem. Então, esse é o início. Vou fazer mais um vídeo, né, sobre esse mesmo conteúdo que é o cabimento do agravo de instrumento. Já sabem, vou reprisar sempre, eu devo ficar cansativa, que pessoa cansativa, mas vocês têm plena liberdade de se comunicar comigo por todos os meios, por WhatsApp, pode mandar, mas eu vou encher o saco no WhatsApp, não tem problema, né? E-mail, não fiquem com dúvidas, né? Nós temos um canal de comunicação efetivamente. Obrigada.